Vambora. Galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez. Falei galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez. E hoje eu trago pra vocês mais um Por Dentro da História. Dessa vez dando continuidade à saga Sandman. Resident Evil. Estou falando de Resident Evil Revelations 2, jogo que se passa entre o Resident Evil 5 e Resident Evil 6, e que retorna dois personagens muito queridos dos fãs, que é a Claire e o Barry Burton. Espero que vocês gostem do vídeo, então bora pra mais um Por Dentro da História. Barry? A história É se inicia em o do Resident Evil 2011, Zero? Como dando que era o foco nome a um dele? ataque abrupto durante um evento social. Calma aí, deixa eu ver. Acho que é, não é? Barry. Resident Evil. Ah, não, não é não. Mas esse daqui tava em outro. Eu não lembro no que era. Ele já tinha aparecido, eu acho. Em Resident Evil. No caso, no Resident Evil 1, né? Isso não foi o cara que ficou do lado do Wesker e traiu a Rebecca e o Chris e a Jill? Acho que é. Eu apertei aqui, mas eu não li, não. Tava falando só. Só vi Tyrant. Provavelmente morreu pra um Tyrant. Da ONG Terra Save, do qual resulta em membros sequestrados e levados para uma ilha abandonada. Entre os raptados está Claire Redfield, uma das únicas sobreviventes do desastre de Raccoon City, e Moira Burton, que é a filha do conhecido ex-Stars Barry Burton. A Terra Save foi formada como resultado do incidente que destruiu Raccoon City em 1998, quando ficou claro que os governos e corporações cobriam os desastres causados pelo homem com seus esforços visando apenas a arrecadação de lucros. Desde então, ela esteve presente em vários incidentes de biodesastres através dos anos a fim de ajudar as vítimas. Inclusive, também estava presente no desastre de Terra Grigia em 2004, isso antes da sua eventual destruição. A presença resultou no resgate de uma criança de 3 anos após a morte dos seus pais no local. A criança era chamada de Natália Corda. Voltando a 2011, Claire e Moira acordam em celas sinistras após o sequestro e, antes de descobrirem onde estão e o que aconteceu, acabam não só sendo atacadas, como vendo uma de suas companheiras sendo mortas por criaturas bizarras. Após fugirem para o salão principal, ambas são contatadas por uma mulher ainda não identificada que cita trechos do escritor alemão Franz Kafka. Inclusive, na apresentação dela, ela diz uma frase que fará bem mais sentido mais pra frente, que é: tema o que você se tornará e você se tornará aquilo que teme, as deixando ainda mais confusas com a situação. É o quê? Tema o que você se tornará e você se tornará o que teme? Que loucura. Não faz muito sentido. Porque ele disse que vai explicar depois, né? Dela, Pera. ela diz uma frase que fará bem mais sentido mais pra frente, que é: tema o que você se tornará e você se tornará aquilo que teme, as deixando ainda... Tema o que você se tornará. Tema o que você se tornará e você se tornará aquilo que teme. Acho que eu não entendi. ainda mais confusas com a situação. Com o passar do tempo e à medida que elas exploram mais o local, elas descobrem que as pulseiras que elas estão utilizando possuem funções específicas. Essas informações são constantemente encontradas em anotações espalhadas aleatoriamente pelos cenários que elas passam. Nesses textos é indicado que as pulseiras servem como sensores para medir o medo, definido através de cores, sendo o verde o estágio normal, laranja um estado de alerta e vermelho que indica uma mutação iminente. Isso faz parte de um experimento ao qual elas, aparentemente e inevitavelmente, agora fazem parte. Após derrotarem os monstros e escaparem das áreas dessa prisão labiríntica, as garotas novamente são contatadas pela misteriosa mulher que se apresenta como a supervisora, as orientando para irem para Volsec, que é um local vizinho. Em seguida, a dupla consegue chegar a uma torre de rádio e mandar um SOS, finalmente ficando cientes de que estão numa ilha, entretanto tendo cada vez menos certeza de que receberão ajuda. Claire e Moira não são as únicas sequestradas. Enquanto elas estavam tentando enviar o sinal de SOS, Pedro Fernandes, Gabriel Chaves e Neil Fisher estão sendo perseguidos pelas criaturas do local. Essas criaturas foram batizadas de Aflitos. Eles acabam se separando e apenas é mostrado que Pedro e Gabriel chegaram a Volsec. Claire, Moira, Gabriel e Pedro se encontram em Volsec, o que eventualmente gera mais um contato da supervisora explicando que, como parte do seu experimento sobre o medo, todos os membros do cativeiro possuem um vírus especial injetado no seu corpo, o que gera desespero e também a tentativa de criar um plano de fuga, e para isso eles pensam em utilizar um helicóptero avariado no local. Entretanto, a situação foge totalmente do controle quando a supervisora dispara o alarme da ilha, o que acaba atraindo os monstros em direção a eles.
Com o pânico da situação, o aspecto mutagênico de Pedro é acionado, o fazendo atacar Claire, que acaba sendo salva por Moira, gerando em seguida um embate contra Pedro agora transformado. Para sanar a situação, Neil reaparece e ajuda a dupla atirando da área de risco. Após avistar e seguir para a torre que supostamente envia os sinais para os braceletes, Claire e Moira se separam de Neil, que se afasta para atrair os aflitos com o objetivo de encontrá-las posteriormente. No caminho, as garotas encontram Natália, que a priori pensa que essa dupla é uma ameaça, mas logo é acalmada por Moira em seguida. Depois da dupla derrotar uma aberração conhecida como Vulcan Blubber, elas conseguem chegar ao lado exterior, onde encontram Gabriel pilotando o helicóptero a fim de finalmente fugir da ilha, assim como era o plano que eles tinham desenvolvido. Entretanto, o plano acaba por dar errado, já que os controles do helicóptero foram sabotados. Tratava-se de mais uma armadilha da supervisora. Já Gabriel entra em pânico com a situação, principalmente depois que a sua pulseira muda para a cor vermelha, o que significa que a sua mutação é iminente. Isso faz com que ele se esfaqueie diversas vezes em desespero, resultando na queda da aeronave em um prédio próximo que acaba explodindo. No meio da confusão, Natália é sequestrada por um misterioso sequestrador, restando para Claire e Moira o único caminho de descobrir onde Natália está e, se possível, salvá-la. A dupla Claire e Moira continua sua busca por Natália até acharem uma anotação aparentemente escrita por Neil, que as orienta até ir a uma fábrica próxima. No caminho, ambas são testadas pela supervisora através de desafios lógicos mortais, e após vários puzzles e criaturas tenebrosas no caminho, elas encontram a fábrica em chamas, aparentemente uma armadilha da supervisora, e elas são obrigadas a pular de uma janela para um canal abaixo a fim de escapar dessa explosão. Moira sugere que essa situação poderia ser positiva, afinal, se a superintendente pensasse que elas estavam mortas, elas não seriam mais vítimas das armadilhas atormentadoras dela, e assim continuariam sua exploração através dos esgotos. No esgoto, elas encontram um sobrevivente na ilha chamado de Eugene. Eventualmente, a dupla sai dos esgotos e explora uma instalação maior, encontrando documentos que implicam o envolvimento de Neil no sequestro da Terra Save e nos experimentos, confirmando as suspeitas de Moira que ele não foi infectado, tendo em vista que a sua pulseira sempre permanece verde. Nos monitores, Claire vê Neil tendo uma reunião com a supervisora, cujo nome verdadeiro é Alex Wesker. E aqui eu tenho que abrir um parênteses para explicar quem é essa personagem. Pois bem, no Resident Evil 5 foi Alex estabelecido Wesker? que o nome Wesker pertencia a um grupo de crianças prodígio que participavam de um projeto criado por Ozell Spencer, um dos criadores da Umbrella, chamado de Projeto W ou Crianças Wesker, onde o objetivo era Vai ficar criar um uma pouco raça barulho de avançada ventilador aí, humanos, mas diversas crianças tá cujos muito calor pais aqui. possuem Dá não. inteligências fora do normal. Deixa eu voltar um pouco pra ouvir. E aqui eu tenho que abrir um parênteses para explicar quem é essa personagem. Pois bem, no Explique. Resident Evil 5 foi estabelecido que o nome uma mulher. Wesker pertencia a um Alex. grupo de crianças prodígio que participavam de um projeto criado por Ozell Spencer, um dos criadores da Umbrella, chamado de Projeto W ou Crianças Wesker, onde o objetivo era criar uma raça avançada de humanos. Diversas crianças cujos pais possuem inteligências fora do normal eram raptadas para fazer parte desse projeto, e apesar de terem sido várias, somente 13 foram conhecidas, sendo que apenas 2 haviam restado. Seriam o Albert Wesker e Alex Wesker. Albert Wesker morreu no vulcão ao ser atingido por um míssil, restando apenas Sim. agora Alex Resident Evil Wesker, 5. que decidiu seguir com os planos de Spencer para buscar a vida eterna. Então, voltando para os eventos atuais, é revelado que, na verdade, Neil era ligado ao FBC. Lembrem aí da organização liderada por Morgan Lansdale no Resident Evil Revelations 1. Ele estabeleceu um acordo com a Alex a fim de receber um novo vírus, no caso o Ouroboros, em troca de cobaias para o experimento dela, que seriam indivíduos que tiveram experiências com situações de bioterrorismo e que era o perfil que se encaixava perfeitamente com os membros da Terra Save e que era aquilo que ela estava procurando. As intenções de Neil com o vírus eram as mesmas de Lansdale em Revelations 1, criar um palco de terror para que a FBC voltasse ativa, levando todos os créditos com a resolução, seguindo assim o legado do seu antigo mestre. Entretanto, a troca não sai como previsto e Alex o trai, o infectando com o Ouroboros. Claire e Moira presenciam a cena e encontram Neil perto do elevador. O vírus então o transforma em uma criatura gigante, restando para Claire e Moira a única opção de enfrentá-lo. Apesar delas conseguirem derrubá-lo e seguirem para o elevador, Neil reaparece mostrando-se focado em persegui-las e matá-las. Na confusão, o elevador cai, levando os 3 ao chão. Claire, mesmo sendo atacada diretamente por Neil na situação, tenta com bastante dificuldade alcançar sua arma que caiu no chão. Em contrapartida, Moira, que está vendo a cena, outra não se dá pra arrasta atacar em pra ela, direção não? à arma, mesmo já dando indícios que ela jamais encostaria nesse tipo de ferramenta. Afinal, ela possui um trauma antigo com armas de fogo. Moira fica relutante, mas acaba pegando a arma e disparando contra Neil, causando assim a sua morte e também superando seu antigo trauma. Aqui é importante mencionar o motivo legal de essa Moira cena. ter essa versão a armas de fogo. Talvez vocês devem lembrar que em Resident Evil 1, o Wesker fez com que Barry Burton traísse o seu grupo lá no Sim, incidente da ele mansão mesmo, Spencer, que eu falei, e o que ele que ficou do usou lado como do método Wesker. de persuasão
foi ameaçar as filhas de Barry, Polly e Moira. Na ocasião elas eram crianças. Após o Wesker ter forjado sua morte, elas acabaram ficando livres da ameaça e para evitar que isso acontecesse novamente, Barry mandou suas filhas para morar no Canadá. Certo dia, enquanto brincavam, Moira teve acesso a uma arma de Barry e acidentalmente atingiu sua irmã. Barry gritou muito com a Moira, dando um início a um trauma nela e também iniciando o desgaste da relação entre eles. Por sorte, o ferimento não foi fatal e Polly sobreviveu. Nesse momento, Alex aparece em um laboratório com Natalia, está confinada e faz parte de algum plano completamente insano. Como a Claire e a Moira continuam seu caminho para a torre em busca de descobrir quem era a Alex de fato, eventualmente elas a encontram e a confrontam. O objetivo da vilã era atingir a imortalidade, afirmando que ela deveria superar o Wesker, a quem ela chama de irmão, e em seguida se mata com uma arma que desencadeia uma sequência de destruição no local, forçando Claire e Moira a fugirem. A título de informação, Alex usava essa ilha, localizada em áreas da antiga União Soviética, sob o pretexto de estar ajudando seus moradores com oportunidade de emprego, quando na verdade seria apenas um palco dos seus experimentos para atingir a tão desejada imortalidade, como era seu objetivo desde que ela se desvinculou de Spencer no passado. Voltando à dupla, o piso desmorona, fazendo com que Moira, numa tentativa de salvar sua amiga, se sacrifique a empurrando, o que faz com que os escombros a atinjam, deixando-a presa. Sem escolha, Claire se desculpa e pula da beira da torre direto para o mar. Apesar da altura, ela sobrevive e acaba sendo resgatada. No hospital, Barry tenta saber do paradeiro de sua filha, mas ela diz que infelizmente Moira não sobreviveu. Entretanto, ninguém sabia que Moira de fato havia sobrevivido. Ela foi salva pelo mesmo cara que ela e Claire encontraram algum tempo atrás, e ele permitiu que Moira morasse com ele desde que seguisse suas regras, como por exemplo caçar sua própria comida. Ela passou 6 meses na companhia de Eugene, até o momento em que ele descobre que Irina, a sua filha, havia sido uma cobaia de Alex Wesker, e nesse momento ele se tranca em um quarto esperando a sua morte, já que para ele não havia motivos para que ele permanecesse vivo. Vendo o quanto um pai pode sofrer após perder a filha, Moira passa a entender mais o seu pai e resolve a todo custo tentar sair da ilha para encontrá-lo. Barry, que desde 2009 integra o 10 grupo minutos de vídeo, SAA, 2 propagandas? aparece determinado a saber do paradeiro de sua filha, Complicado. seguindo sozinho os últimos rastros que ela deixou para trás, que o levam para a ilha em que elas estavam. Lá ele dá de cara com Natalia. Logo ele percebe que ela não é uma garota comum, já que ela tem a habilidade de detectar os pontos fracos das criaturas da ilha. Junto da ajuda dela, ambos exploram a ilha e seus perigos em busca de respostas. Suas andanças os levam para a mesma torre de rádio que Claire e Moira estiveram há 6 meses, e Natalia, após dores de cabeças extremas, revela que Moira está morta, indicando que a jovem garota perdeu parte de sua memória. Barry está estarrecido com a suposta morte de sua filha, mas ainda insiste em seguir o caminho de procurá-la, enquanto é auxiliado por Natalia em direção à torre, onde a mesma viu Moira pela última vez. A caminho da torre, Barry encontra o cadáver de Edward Thompson, um membro da Terra Save, e menciona que ele queria que Moira não se envolvesse com a organização por causa dos perigos e consequências de se envolver nesse meio. Após a exploração de ambos pelo local, Natalia expõe sobre o acontecido aos seus pais, que morreram, fazendo com que ela seja qualificada por Barry como uma garota muito durona. Eles enfrentam diversos perigos até chegar no local onde Gabriel morreu na queda do helicóptero e o seu corpo, inclusive, é encontrado carbonizado. Em seguida chegam à torre que eles buscavam, adentrando um depósito e dando de cara com uma foto de Albert Wesker ao lado de uma mulher, a qual Natalia Essa é reconhece Alex? como Alex Wesker. Alex. Antes de Barry ter tempo de raciocinar sobre tal revelação, a dupla é atacada por uma criatura bizarra que desarma Barry e aponta para Natalia, não só clamando o nome dela, como também afirmando que a garota sabia que a criatura viria, o que deixa a jovem aterrorizada. A criatura deformada remove a sua máscara, revelando que trata-se de Alex Wesker, que sobreviveu ao tiro por causa do vírus que estava presente no seu corpo. Barry então a questiona onde Moira está, ganhando a resposta de que a mesma foi enterrada junto de outras vítimas em uma montanha. Alex diz que há mais uma pessoa que ela deve matar, Natalia. No momento, várias criaturas aparecem e encurralam a dupla, deixando a única escolha para Barry, uma tentativa arriscada de escapar. Apesar de ter sucesso nisso, Natalia fica parcialmente ferida. Em sua jornada, quando entram nos esgotos, Barry fala sobre sua vida em família, mencionando que Moira, quando criança, certa vez brincou com uma de suas armas e acidentalmente atirou em sua irmã Polly. Barry lamenta ter gritado com Moira, sabendo que foi um acidente, e acredita que isso seja o catalisador para o mau relacionamento entre eles. Lembrando de que suas filhas eram muito novas, Barry promete salvar Natalia se for tarde demais para Moira. Continuando pelos esgotos, Barry descobre o corpo de Eugene, que morreu recentemente de causas naturais. O celular de Moira é encontrado em sua mesa, contendo mensagens para Polly e Barry, expressando seu amor por todos eles. Ela também pede desculpas ao seu pai no final, acreditando ser uma filha ruim, algo que Barry discorda em seguida.
A dupla faz seu caminho através de uma mina Ela não é uma abandonada filha com ruim. evidências sugerindo que Alex a usou em experiências com o vírus, e quando eles saem, eles são confrontados por Alex, que arremessa Barry para longe e começa a estrangular Natália. A garota abre os olhos revelando que eles se transformaram em um tom incomum de vermelho. Ela se solta das mãos de Alex e a mulher grita em agonia. Aqui é sugerido que Alex Wesker teve êxito no seu plano de viver para sempre. O fato dos olhos de Natália mudarem de cor é um indicativo disso. Além disso, antes da chegada de Barry à ilha, foram dados indícios que Natália desenvolveu uma segunda persona bem mais sombria, daí suas habilidades de encontrar pontos fracos nos monstros, e por haver esse duelo de consciência dentro da cabeça da menina, parte das suas memórias desapareceram, por isso ela não lembra de muita coisa. Após o conflito entre Barry, Natália e Alex, essa última acabou fugindo para outro lado da montanha, o que faz a dupla percorrer o perigoso caminho entre as minas a fim de encontrá-la novamente. O plano original de Alex, envolvendo as cobaias, consistia em utilizar as cobaias a fim de achar alguma que não tivesse medo. Natália se tornou a melhor candidata, afinal os traumas psicológicos gerados na tragédia com seus pais em Terra Grija a deixou incapaz de sentir medo. Alex utilizou um processo de troca de mentes com a garotinha que aparentemente demoraria 6 meses até ser completado. Mesmo apresentando indícios que o plano deu certo, Natália continuou com a sua consciência ativa. A vilã então decide matar Natália injetando o vírus Uroboros em si mesma e se transformando em uma poderosa criatura ainda mais bizarra, que acaba sendo parcialmente derrotada pelos esforços de Barry. Enquanto isso acontecia, Moira encontra a carteira de seu pai indicando que ele estava na ilha. Ela ouve tiros e gritos de Natália, então ela se dirige até lá. Alex havia acertado Barry mais uma vez, capturando Natália a fim de destruir a garota. A Alex original, após se transformar, esqueceu totalmente do seu plano traçado inicialmente e buscava matar Natália a todo custo, e quando ela estava prestes a cumprir esse novo plano, ela é baleada por Moira. O trio consegue escapar do local, dando de deu cara certo, com então. um precipício enquanto Alex os persegue. Felizmente, Claire aparece num helicóptero a fim de dar um basta na vilã e, junto de Barry, ambos a derrotam, com direito a Claire finalizando-a com a conhecida bazuca. Caraca, hein? A Claire matou a Alex Wesker e o Chris matou o Albert De Wesker. volta ao helicóptero, Claire pergunta a Barry o que ele vai fazer agora. Os dois Ele responde irmãos. que ele vai voltar a ser pai, sugerindo que Natália agora se tornará parte da família Burton. Enquanto o helicóptero voa, vários helicópteros são vistos indo para a ilha para realizar uma operação de limpeza. Após os créditos, há uma cena curta em que Claire estava dirigindo em direção à casa dos Burtons enquanto conversa com alguém no telefone. Eles informam ela que seu irmão Chris está na China. Nesse momento dá para ver que ela levava um presente para Natália, e já os Burtons estão se preparando para a visita de Claire, exceto por Natália, que está lendo no andar de cima. Notícias sobre um incidente biológico estão sendo transmitidas na TV sobre um surto de um vírus chamado de C-vírus em algum lugar do leste europeu. Quando Moira pede que ela desça e cumprimente Claire, algum lugar. vemos Natália lendo uma passagem escrita por Kafka, sua escolha de literatura, então ela dá um sorriso maligno sugerindo que ela não é mais a Natália, e sim a consciência de Alex no corpo da mesma. O jogo tem um final alternativo e esse final é ativado no momento da luta da Claire e Moira contra o Neil. Caso a Moira não opte por pegar a arma, a Claire vai matar o Neil e a Moira vai permanecer com o trauma de armas de fogo. Então no final do jogo, quem matará Alex Wesker é a Natália, e logo em seguida a Natália diz a Barry que agora ela será chamada de Alex, comprovando que todo o processo de transferência de mentes foi concluído. Ah, então de qualquer jeito a criança... Deu ruim pra criança. Vamos agora às curiosidades. Os nomes dos capítulos na colônia Isso penal, no final alternativo, né? contemplação, julgamento e metamorfose são referência aos nomes de livros escritos por Kafka, que é um escritor bem presente em Resident Evil Revelations 2. Algo muito semelhante ao que acontecia no Resident Evil Revelations 1, que tinha como temática a Divina Comédia. Assim como todos os Resident Evil, existem roupas destraváveis para os 4 protagonistas. A Claire possui 4 roupas, destaque para a roupa clássica de Resident Evil 2 e para a roupa de rodeio. A Moira tem 3 roupas, destaque para a roupa de ninja urbana. O Barry possui 3 roupas, com destaque também para a versão clássica. E a Natália possui 3 roupas, sendo a roupa normal, a roupa da Natália sombria e a roupa da Lori, que é tipo um cosplay de um urso de pelúcia que ela tem. A organização que a Claire trabalha nesse jogo é a Terra Save, e é uma organização que apareceu pela primeira vez na animação Resident Evil The Generation. E por falar em Terra Save, na propaganda da empresa dá para notar que o lugar onde eles estão se dirigindo é Kijuju, que é a mesma aldeia que se passa o Resident Evil 5. Por se tratar de um jogo que se passa após o Resident Evil 5, os membros da Terra Save foram enviados para cuidar dos sobreviventes. Esses pacientes aí que eles aparecem cuidando são aqueles mesmos enfrentados em Resident Evil 5.
E pra encerrar, tem um momento onde a Claire diz que estava prestes a ser esmagada em uma sala, e ela diz a seguinte Que skin frase: é essa? quase Agora virei eu- um sanduíche de Claire, que é uma menção ao momento. Das E pra duas. encerrar, tem um momento onde a Claire diz que estava prestes a ser Nossa, esmagada nem em parecem uma elas. sala, e ela diz a seguinte frase: Essa aqui quase parece, né? virei Eu um esqueci o nome sanduíche dela. de Claire, que é uma menção ao momento em que Barry diz essa frase a Jill em Resident Evil 1. Calma aí, o que, Então que ela isso falou? diz que estava Tá olhando pras prestes a roupas. ser esmagada em uma sala, e ela diz a seguinte frase: quase virei um sanduíche de Claire, que é uma menção ao momento em que Barry diz essa frase a Jill em Resident Evil 1. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faltam poucos vídeos para eu conseguir concluir a saga Resident Evil, que é uma das sagas mais antigas aqui no canal e que até hoje está pendente. Então se vocês gostam da franquia, não esqueçam Eu de curti deixar o like. esse. Esse é o meu termômetro para saber se vocês Eu acho que eu gostam gostei desse mais tipo de desse do vídeo. Revelations 2 do que do Revelations 1. Na verdade, foi um dos que eu mais gostei. Agora que nós vimos todos, né, do 0 até o Revelations 2, eu acho que eu deixaria fazer um ranking aqui. Deixa eu abrir um bloco de notas pra eu não me perder. Qualquer um serve. Esse aqui serve. Vou fazer dos piores primeiro. Acho que o Outbreak eu nem lembro qual é qual. Eu não gostei de nenhum dos dois. Mas eu acho que eu achei o 2 pior. Não, eu achei o 1 pior. Não lembro. Os dois são ruins. Vou deixar o primeiro em último. Achei os dois, assim, terrível. Aí tem... Outbreak 2. Não gostei. Aí vem... Foi 0, 1 e o quê? 0, 1 e Revelations, né? Eu acho que eu coloco agora o Revelations 1. Depois do Revelations 1, eu coloco o remake, né? Que é... Fala remake, mas é o primeiro jogo. Não o primeiro jogo, o primeiro... Porque... Ah, vocês entenderam, né? Que é complicado falar primeiro, porque antes do primeiro veio o 0. Mas é o R1. Aí agora falta o quê? Falta Revelations 2 e o 0. Eu gostei muito dos dois. Eu acho que os dois podem ocupar o primeiro lugar. Sério mesmo. Pra mim, os dois ficavam em primeiro lugar. Mas, como eu não posso fazer isso, né? Eu acho que eu coloco aqui o 0. O 0 em segundo, no caso. E o... Revelations 2 em primeiro. Acho que esse é meu top. Ou seja, Revelations 2 em primeiro, o ReZero em segundo e o R1 em terceiro. Eu acho que é isso. Revelations 2, ReZero, R1. Aí o resto é resto. Não que o Revelations 1 seja ruim, só... Sei lá. Tá ali, né? E o Outbreak 1 e 2 eu achei terrível. Curti não. Deixa eu ver se o Dead Island já foi. Mama, 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 mama.